Bom dia a todos que vieram, todos que ainda podem estar aparecendo, todos que estiverem assistindo. Eu vim deixar uma palavra aqui para estar dando abertura ao culto, que fica em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é uma palavra em que leva muita gente a refletir, porque muitas das vezes a gente acaba não amando pessoas por algum motivo, seja lá como é a pessoa, e a gente não pode ser assim, porque quem não ama não conhece a Deus e não é nascido de Deus. Então a gente tem que procurar amar o nosso próximo. O que é amar o nosso próximo? É não desprezar, é não odiar, é não desejar o mal, é querer ajudar, é fazer algo por essa pessoa. Então, que a gente possa nessa manhã refletir nisso, se a gente está realmente amando o nosso próximo, seja lá quem seja esse próximo, ou seja a pessoa for uma pessoa que a gente às vezes nem gosta muito, às vezes a gente tem um parente chato, às vezes a gente tem um amigo implicante, mas a Bíblia fala que a gente tem que amar todas as pessoas, a gente tem que amar o nosso próximo. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse culto que está começando, que seja o Senhor no nosso lugar, que seja o Senhor falando, que seja o Senhor se movendo, que seja o Senhor cantando, que seja o Senhor ministrando para nós. Então eu te agradeço porque o Senhor é presente nesse lugar, o Senhor é real e o Senhor pode tudo, Pai. Então, muito obrigado porque esse culto já é uma bênção, porque a gente está aqui com nossos irmãos em comunhão para adorar o Senhor. Então nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça, a paz a todos. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus, se você puder. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Agradecer o teu santo nome, mas merecedor de todo louvor e adoração. Sem tua presença, Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos
morte, luz e vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo.
O universo chora, o som se apagou. Ali estávamos, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou um filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre
Glória, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esse momento de louvor e adoração a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito que se move em nosso meio, através de nós, meu Pai. Ó Deus, continue falando aos nossos corações através da palavra. Usa, Pai, a Tua filha como instrumento Teu. E fale, Senhor, através dela. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo e coloco em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Bom dia, pessoal, novamente, né? Bom dia para o pessoal que está nos assistindo. Todo domingo a gente sempre grava. Tem um pessoal que muitas vezes não comparece e não dá para, né? Para ouvir a palavra, mas depois fica gravado, eles assistem. E tem o pessoal também lá do Rio que fica, né? Qualquer pessoa, qualquer parte pode assistir. E a palavra que eu vou estar trazendo, gente, está em 1 João 4:20. Meu esposo acaba dando um pouco do spoiler. Foi até engraçado ontem quando eu li o versículo, e meu esposo ficou meio assim, falou assim, ué, você acabou de ler o que eu vou falar mesmo? Aí foi engraçado. É muito bom quando isso acontece. Geralmente eu não gosto muito de dar o spoiler antes, porque, né, aquela coisa de você falar logo para não... Você tá mais ligado em ouvir o que o Senhor quer falar, né? Em 1 João 4:20 diz assim: se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amarmos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que quão importante é a Tua palavra, Pai. Então, que o Senhor possa falar em nossos corações nesse momento e que nossos corações possam ser uma terra fértil agora, onde a Tua palavra, que é a semente, venha brotar em nossos corações, dando fruto no tempo devido. E que nada, Pai, nenhuma distração venha sobre nossa vida nesse momento, nenhuma preocupação, nada, mas que a nossa mente venha ser levada em cativo para ouvir, para entender e para colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Aqui, gente, a gente acabamos de ler que quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem enxergamos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? Essa palavra é muito, muito séria, porque vai falar assim, mas odeia seu irmão. De repente, a gente pode se pensar, né? Mas eu não odeio ninguém, não tenho raiva de ninguém, né? Só que se você procurar no Google, né, o significado da palavra odeia, uma delas tem a palavra menosprezo, né? Desprezo. Ou seja, quando eu estou desprezando a pessoa, né, quando eu não estou amando, eu estou desprezando. Olha só que interessante. Então não precisa a gente estar tendo algum sentimento de raiva, mas só de não ter nenhum sentimento pela pessoa, a gente já está no lugar errado. Isso é muito sério. Então, o que o Senhor está falando aqui? Para a gente não desprezar a pessoa, o próximo. Quem é o nosso próximo? Né? Seja esposo, seja alguém que é de repente um vizinho, de repente é alguém do nosso trabalho. Esse é o nosso próximo.
E em 1 João 3,16, né? Um pouquinho antes, diz assim: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Olha só que interessante, o que é o amor, né? O amor é isso. O amor foi o que Jesus fez por nós, dando sua vida. E conosco vai ser diferente? Não, não vai ser diferente, vai ser igual. Ah, quer dizer, Tami, que eu vou viver minha vida totalmente para o meu próximo? A gente não entrega a nossa vida para Deus? Se a gente acaba de ler aqui que nós devemos dar nossa vida para os nossos irmãos, é buscar em Deus como eu tenho que tratar meu irmão. Como, Senhor? Como? Porque Jesus, ele poderia ter vindo à Terra e viver a vida dele, ou nem ter vindo à Terra. Porque Jesus é Deus também. Ele é a imagem do Deus invisível. E ele é supremo sobre toda a criação. Ele poderia também não vir. Ah, como eu vou ajudar alguém que eu nem conheço? Como eu vou ajudar um vizinho que eu nem vou muito com a cara dele? Mas Deus vai colocar situações que a gente vai ter duas escolhas. Ou a gente fazer o bem, ou a gente fazer o mal. Igual no trabalho. Ah, não vou com a cara de fulano. Quando fico perto dele, nossa. Mas tem duas escolhas. Ou tratar bem ele, ou tratá-lo mal. Ou a gente vai agradar a Deus, ou não vamos agradá-lo. A verdade é essa. Eu nunca vou me esquecer de uma vez, eu trabalhando com uma moça, e eu não suportava trabalhar com ela, estava algo muito, muito chato. E eu fui falar com Deus. Falei: Deus, eu não gosto de fulano. Fulano é assim, 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 entendeu? Enfim, fui falando tudo que eu tinha que falar, né? E aí, logo depois, o bom de você falar com Deus, porque você ouve também ele falar, né? E a gente precisa parar para ouvir ele também. Então, quando eu parei para ouvir ele, que ele ia me falar, ele começou a falar de coisas a respeito dela. Eu fiquei meio desconfiada. Falei assim: eu tô achando que isso era coisa da minha cabeça. Mas isso aí não vem de mim, não. Ou melhor, não vem de Deus, não. Isso não é de Deus. Né? E ele foi falando algumas coisas referente que estava acontecendo com ela, e por isso que ela no trabalho não era uma pessoa boa, agradável de estar trabalhando. Aí não demorou muito, gente. Eu acho que foi na mesma semana, se eu não me engano. Mas não demorou muito. Aquela moça que eu estava trabalhando começou a se abrir, a falar dos problemas dela, olha só. Cara, quando isso aconteceu, eu lembrei do que eu tinha falado com Deus e que o Senhor tinha falado comigo. Ela passava por problemas terríveis dentro do lar. Problemas sérios mesmo, sabe? Por isso que no trabalho, aquilo refletia. Se em casa a gente não estiver bem, gente, na rua a gente não vai estar bem, isso é certo. O nosso lar interfere muito. E quando aconteceu aquilo, nossa, na mesma hora eu tive vergonha, sabe? Eu tive vergonha daquilo que eu falei para Deus, da raiva que eu estava sentindo daquela moça. Depois daquele dia, nunca mais foi a mesma coisa. Graças ao Senhor, a gente começou a se relacionar, uma ajudar a outra. O trabalho ficou mais tranquilo, né? Trabalhava com ela, eu entendia quando ela não estava bem, aí eu já ajudava ela naquilo que ela precisava. Naquilo que ela precisava, no caso. Então, o Senhor sabe muito bem por que Ele deixou esse mandamento, né? Em Marcos 12, 30, tem dois pedidos que Jesus deixa para a gente. 2. 12, 30. Diz assim: falou Jesus, Marcos 30. Falou: Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus falou: o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante, ou seja, a mesma coisa.
É importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Gente, o mestre da lei perguntou para Jesus qual é o maior mandamento. Ele fala, o maior mandamento é o nosso Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Só que Jesus bota mais um aí, que é igualmente. Que ele fala, ame o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, a gente tem que amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Olha só que interessante. E que forte é. Porque se a gente vê como está o mundo, gente. O mundo está cheio de maldade. É um só pensando no seu bolso. Não está nem aí pro outro. Agora, se todo mundo fizesse isso, amasse o próximo como a si mesmo, o mundo estaria assim? Não estaria. Por quê? Porque você está amando o outro como a si mesmo. Eu estou olhando para Elaine e estou me enxergando. Então, se eu estou me enxergando, cara, eu vou tentar ao máximo ajudar ela no que eu posso. Porque é como se fosse eu ali. Então, eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Mesmo que eu não consiga fazer nada. Mas eu orando, é alguma coisa que está acontecendo. Porque a oração de um justo é eficaz. Então, nem que eu ore. Mas fazer alguma coisa, sabe? Ajudar. E por que devemos amar o próximo? Por que devemos ajudar? Porque Jesus fez isso por nós, gente. Quem merecia aqui? Quem merecia? Mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. A gente falha. Já teve um cara, um homem, que morreu no nosso lugar. A gente que merecia a morte. A gente que não prestava. Mas o Senhor, né? A palavra vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, muito, ele amou muito, que ele deu seu filho. O amor é se doar, gente. É igual um casamento. Você se casa com uma pessoa por quê? Porque você vê que essa pessoa te ama e que você ama ela, não é? Ou seja, você se doa e ela se doa. Quando o casamento não tem isso, essa doação, uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Por quê? Porque o casamento é com duas pessoas, não é com uma. Então, um se doa e o outro também. Um cede, o outro também cede. É assim. Por isso que o Senhor vai falar, né? Que o homem deixa pai e mãe e se une a sua esposa e com isso se torna uma só carne. Uma só cabeça. Ou seja, tudo que vai ser decidido, os dois decidem. São duas cabeças, mas acaba que uma tem que ser resolvida. Né? Vira uma cabeça só. Os dois falam e entram em um acordo e assim o casamento vai indo. Né? Vai dando certo. O amor se doa, gente. E a gente tem que se doar. Porque quando a gente tem um encontro com Deus mesmo, as nossas prioridades mudam. Agora não sou eu mais. Agora é eu, nós. Já muda. Por isso que o Senhor vai falar que a igreja é quem? Somos nós. A igreja não é feita de uma pessoa, gente. A igreja é um corpo. É o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E o nosso corpo funciona como? É com o braço direito, é com o braço esquerdo, é com os pés, é com o coração, é com a boca, é com os olhos. Quando algo está faltando no nosso corpo, a gente é uma pessoa deficiente, né? Então está faltando algo. Então o nosso corpo já não é tão 100% saudável. Porque uma parte do nosso corpo está com problemas. E outra passagem também, que é muito importante, do amor se doa, Mateus 25, 31. Essa passagem é muito forte, gente. Sabe, eu lembro que quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir perdão para muita gente. Principalmente para minha família. Porque eu não dava muito... Não tinha relacionamento com meus... Eu achava que eu estava mais... A gente, quando é novo, a gente não escuta os mais velhos, né? A gente é assim mesmo quando é mais novo. Não é para ser assim. Né? E o Senhor foi falando comigo a respeito disso. Quando a gente tem um encontro com Ele, o que mais vai afetar é o nosso relacionamento com o próximo. A gente não faz a mesma coisa. A gente não fica mais a mesma coisa. Nessa passagem aqui, né?
é o momento que Jesus vai separar o seu povo. E isso vai acontecer, né? Porque é a palavra do Senhor e ela vai acontecer. E ele diz assim, né? No 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha só, sério, gente. Ele colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então o rei, Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos, as pessoas que buscam o Senhor, responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedentos e lhe demos de beber? Né? Aí eu vou pular no 40, no verso 40. E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Olha só, que forte é. Que forte, gente. Por isso que a nossa atitude com o nosso próximo tem que ser a melhor possível. Tem que ser como se fosse para nós mesmos. Porque o Senhor está falando aqui, o que vocês fizeram para um desses menores irmãos, menor por quê? Porque são pessoas que se você ler aqui, são pessoas que não podem dar nada em troca. Porque é fácil a gente fazer para alguém que pode nos favorecer em algo. É fácil, gente. Agora fazer por alguém que não tem como fazer nada pela gente. Aí que está o segredo. Aí que está o reino de Deus. É você fazer por alguém que não pode fazer nada por você. Essa é a graça de Deus. Deus morreu em nosso lugar, né? Deus nos salvou. E o que a gente pode dar em favor disso? Nada. O máximo é a nossa vida para Ele. Deus, você me deu essa vida, não é nem minha, mas eu escolho viver de uma maneira que te agrade. Porque eu não tenho nada que eu possa te dar. Nada. E em seguida, ele vai falar para aqueles que estão à esquerda dele. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não ajudamos? E ele, Jesus, dirá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar, olha, gente, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Gente, quando a gente se recusa a nos dar o melhor para o nosso próximo, a gente está recusando a Jesus. Ah, mas eu não consigo me ver ajudando fulano. Fulano não presta, fulano não é isso, fulano é isso. Gente, a gente tem que ajudar como se fosse nós. Deus não nos alcançou e a gente não estava todo lascado nas trevas. E o Senhor não nos tirou das trevas? Fulano e Beltrano pode não prestar porque de repente eles estão nas trevas também. Ah, mas eles estão na igreja. Quem diz que todo mundo que está na igreja está com o Senhor? Quem diz, gente? Só o Senhor conhece o nosso coração. Mas Ele está falando aqui que a gente se recusa a ajudar a uma pessoa, a gente está recusando a Ele. Isso é muito forte. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. Por isso que o Senhor fala assim, como se fosse a si mesmo. Ame como se fosse a si mesmo. É só você
colocar na nossa mente, pô, se fosse eu, vou ajudar. Já concepção. Que muitas vezes, gente, a pessoa só está precisando de uma atitude de amor de Deus para ela. Em Marcos 12:30, se eu não me engano, deixa eu ver. 12:30. João 3. João 13:34. Diz assim, Jesus, né? Por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como o Senhor nos amou, gente? Nos perdoando. Teve até um momento que Pedro chega para Jesus e pergunta, Jesus, quantas vezes tem que perdoar? Gente, para Pedro chegar a perguntar isso para Jesus é porque ele estava com raiva de alguém, né? Tipo, Jesus, quanto eu tenho que perdoar para ver se fulano já pode, né? Com certeza, gente. Ninguém pergunta isso se não estiver passando por algo, né? Então, teve um momento que Pedro chegou e perguntou para Jesus, Jesus, quantas vezes tem que perdoar? Aí Jesus fala o quê? 70 vezes 7. Gente, 70 vezes 7 por dia. Isso dá o quê? 420, 490? 490. 490 vezes por dia. Imagina quanto perdão que a gente tem que liberar. É isso. Por isso que ele falou, ame uns aos outros como eu amei vocês. Como ele nos amou. Assim a gente tem que amar o outro. É difícil? É. Mas tem que pensar, cara, Deus me amou. Então alguma coisa eu tenho que fazer para agradá-lo. E no 35, gente, 35 é incrível esse verso, porque ele diz assim, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha só, que forte. Quando a gente demonstra amor pelo próximo, o próximo reconhece, esse é filho de Deus, esse é um homem e uma mulher de Deus. E não é verdade, gente? Vamos ser sinceros uns pelos outros. A gente está, né? Quem já visitou outras igrejas ou congregou em outros lugares, é verdade. Se você vê uma atitude que a pessoa não demonstra amor, você olha, esse não é um homem de Deus. Pode ser até um pastor. Você até respeita, é um pastor, mas ele está tendo uma conduta que não é um homem de Deus faria. Por quê? Porque é a palavra dizendo, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Agora, quando você demonstra amor, aí é diferente. A pessoa olha e fala, essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. E por quê? Por que é isso, gente? A gente quer provar ao mundo que somos de Deus, não é a gente com uma vestimenta que declara que a gente é crente. Não é porque eu estou aqui na frente falando algo, porque isso não quer dizer nada. O que quer dizer é minhas atitudes, minhas ações. Porque quantas pessoas estão atrás de um púlpito, pregando algo, mas atitudes estão fora, estão longe de Deus. Tem um versículo que vai dizer, irmãos, não amemos de palavra, mas de ações. Ou seja, o quê? De atitude. Porque é fácil falar, eu te amo, mas na atitude, se a gente não demonstra amor. É nas atitudes, é nas ações. As nossas ações, as nossas atitudes vão falar mais que as nossas palavras, gente. Porque eu posso falar a melhor coisa aqui do mundo para vocês. Mas se eu sair daqui, do lugar que eu estou, e começar a ter atitudes erradas, gente, vocês vão esquecer de tudo que eu falei, mas vai ver minhas atitudes. E é normal. Porque a gente olha as atitudes do ser humano. Por isso que Jesus está falando, tem ações de amor, porque aí sim vocês vão provar que vocês são meus. E as pessoas vão enxergar que vocês me pertencem. E por quê? A gente vê a atitude de amor numa pessoa e a gente fala, é de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Em 1 Coríntios 13, vai falar o amor.
essa passagem, eu já até falei, não sei o que eu falei isso com meu esposo, eu falei, se a Bíblia fosse resumida em algo, seria 1 Coríntios 13. Se a Bíblia fosse resumida em algo, gente, no meu pensamento, seria 1 Coríntios 13. E por que 1 Coríntios 13? Porque diz assim, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Ou seja, só ia fazer barulho. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse dons e mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que coisas sejam a sua maneira. Nossa. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alega com a injustiça, mas sim com a verdade. Nossa, gente, como é que não se alega com a injustiça? Tem vezes que a gente vê um irmão passando por algo e a gente fala, deve estar passando por isso porque está desviado. É bem feito passar por isso porque está longe de Deus. Olha só, gente, a palavra está dizendo para a gente não se alegrar quando acontece algo assim. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas estranhas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Mas o amor durará para sempre. Em 1 João 4, que eu não sei onde é o versículo, vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. E no Marcos 12, que a gente leu, Marcos 12, 30, que Jesus fala, o primeiro mandamento é o quê? A gente amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Como eu posso conseguir amar o meu próximo, né? Como diz a palavra aqui, que o amor é paciente, é bondoso, não é ciumento, não se alegra com a injustiça, né? Como eu posso amar o meu próximo tanto assim também? Como? Se a palavra diz que Deus é amor, quanto mais eu me relaciono com Ele, que Ele é o amor, mais isso vai me afetar com o meu próximo. É isso. É isso. Se você quer tanto amar o próximo como o Senhor fala para a gente amar, se a gente quer tanto isso, a gente tem que se relacionar muito mais com o Senhor. Porque o meu relacionamento com o alto vai afetar aqui, ó, aqui embaixo. Porque é certo, gente, toda vez que a gente busca o Senhor, Ele fala, Ele trata a gente. E quando a gente começa a olhar para o próximo, a gente olha com os olhos de Deus. A gente não consegue olhar com nossos olhos. Fica fácil de perdoar. Fica fácil de querer ajudar. Fica fácil. Por quê? Porque eu estou tanto me relacionando com Ele, tanto, mas tanto, que aqui muda, Porque Ele é o Deus de amor. Ele é o próprio amor. Então, quanto mais, né? Isso é fácil, né? Quanto mais me relaciono com algo, mais isso vai me afetar. Isso vai mais afetar ainda o próximo. Por isso que o Senhor condena tanto o pecado. Porque o pecado nos afeta negativamente e afeta o nosso próximo. É só observar uma casa. Gente, uma casa, se tiver um filho que ele é dependente químico, gente, o pai e a mãe podem ter certeza que estão afetados, estão tristes, estão sofrendo. Por quê? Porque o filho está prejudicando ele e está prejudicando a família. Agora imagina se um pecado da pessoa afeta ela e afeta o outro. Imagine se essa pessoa se relaciona com Deus, ao invés do pecado. O relacionamento com Deus vai afetar ela e vai afetar também quem está dentro de casa. Vai afetar, gente, não tem como. Porque Deus é sobrenatural. E quando a gente trata com o sobrenatural, quando a gente interage com o sobrenatural, que é Deus, o natural é afetado. O natural é afetado.
Por isso que fica mais fácil perdoar. Já não fica tão difícil. Por isso que Jesus apanhou, levou chicotadas, estava lá na cruz, estava sendo zombado, e zombado até por um ladrão que estava do lado dele, por um bandido. E ele fala o que para Deus? Me fala o que ele fala para Deus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que estão fazendo. Faz sentido, gente, isso? Mas por quê? Porque Jesus tinha comunhão com Deus Pai. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente começa a enxergar as pessoas e a gente vê, fulano precisa disso, então eu vou tentar ajudar nisso. Fulano está precisando disso, então eu vou orar por isso. Por isso que em Efésios 6 vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais do mundo invisível. A nossa briga não é contra pessoas. O diabo muitas vezes usa as pessoas sim para nos afrontar. E por quê? Porque o diabo sabe que um dos mandamentos é amar o próximo. Então, se ele sabe que o mandamento de Jesus é amar o próximo, ele vai afetar isso. Ele vai afetar isso. Ele tenta jogar um contra o outro. Em Salmo 133, se eu não me engano é Salmo 133, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba. No final, gente, ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Ou seja, quando há uma união, a bênção de Deus, gente, está ali, ó. A bênção de Deus está ali, ó. Quando há união, tem a bênção de Deus. Por isso que o diabo vai tentar estragar a união sempre. Vai tentar jogar um contra o outro. A igreja, que é o corpo de Cristo, tem que ser saudável, porque temos a palavra a nosso favor. É o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça, então é um corpo saudável. É um corpo que Ele mesmo está mantendo todos unidos. Agora, quando o diabo consegue jogar um contra o outro, aí dá ruim. Porque acaba que a gente não tem a bênção do Senhor ali. Não há vida. A morte, a destruição. É um jogando um contra o outro e não é para ser assim. Não é. É para estar um ajudando o outro, um sabendo o que está precisando e tentando ajudar ao máximo. Tessalonicenses 4, 9. Gente, o diabo sempre vai tentar estragar isso. Ele sempre vai tentar jogar você contra o seu próximo. Sempre, sempre, sempre. Quem tem uma família, nossa, sabe como é? O diabo sempre está lançando algo. Você contra o seu esposo contra você, contra os seus filhos. Sempre. E se a gente não ficar sempre em comunhão com o Senhor, né? O vigiar e orar é isso. É você estar em comunhão com Deus e esperta, porque o diabo anda ao nosso derredor igual um leão. Mas ele não é um leão. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Ele ruge. Tentando o quê? Jogar um contra o outro. Você acha que o diabo vai aparecer do jeito dele e vai tentar? Não, gente, ele vai usar pessoas que infelizmente ainda não estão com o Senhor, ou estão, né, dando lugar ao diabo. E 1 Tessalonicenses 4, 9, diz assim, o Paulo, né, ele deixou escrito assim: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, ou seja, o amor que o Senhor, né, o amor uns pelos outros, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Como Deus nos ensinou? Através de Jesus. Jesus não é a imagem do Deus invisível. E se você ver, é só ler os evangelhos, gente, como Jesus tratava cada um. Eu acho incrível aquela mulher que foi pega em adultério e foi colocada na frente de Jesus e na frente de homens que eram entendedores da lei. E eles, tentando colocar Jesus à prova, eles falam que Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés fala que a gente tem que apedrejar até morrer. E o Senhor que diz, Jesus, com um amor incrível,
Ele dá uma resposta e ele fala o quê? Atira a primeira pedra. Aquele que não tem pecado. E aí? E foi saindo de cada um. Cada vez foi saindo. E ele vira para a mulher e fala, e aí, mulher, cadê aqueles que te condenam? E ela fala, não tem nenhum. E ele fala, nem eu te condeno. Gente, a única pessoa ali que dava para condenar era Jesus. Porque a palavra diz que ele foi o único que não pecou. Ele é santo mesmo. Ele sabe que não pecou. E ele fala, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha o amor que ele tem na mulher. Olha o amor que ele teve por nós. Me fala. Porque eu olho para mim mesmo e falo, eu não mereço. Mas é a graça. Foi um presente de Deus que ele nos alcançou com o amor dele. E ele nos alcançou, não foi para a gente viver de qualquer maneira. É para nos tocar e falar, filho, tem algo para vocês. Tem algo para você. Vocês estão aí no mundo, que enquanto isso a gente está aqui ainda. Mas é para fazer a diferença. É para ser luz, é para ser sal. E a luz é para iluminar todo mundo. Não é para iluminar quem a gente acha. Igual o sol. O sol agora está sobre a nossa vida, mas está sobre a vida de pessoas que acabaram de matar essa noite. Que acabaram de fazer maldades e o sol está sobre eles também. Só que a vontade de Deus é salvar todos. E nós fomos alcançados. Isso não tem preço algum, gente. Porque uma hora ele vai vir nos recolher. E a gente não sabe qual vai ser o dia. Nem a hora. Mas um dia a gente não vai ter esse momento que a gente tem aqui na terra. De choro. De a dor da perda. Porque é horrível você enterrar alguém. Porque você é quem... Porque a pessoa já foi. Mas quem fica aqui sofre da ausência da pessoa. A gente está aqui por passagem, gente. Parece que foi ontem que eu me lembro com 15 anos. E olha agora. Com 32 anos de idade. Quase 40. Quando vê, a gente passa assim, é igual um vento. E continuando o que está falando a palavra. No 10, né? De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Assim, irmãos, pedimos que os amem mais ainda. Ainda mais. Ou seja, ele está falando aqui para um povo que já tinha uma demonstração de amor. Que de repente, né? Você é essa pessoa. Não, eu demonstro amor. Mas a palavra está dizendo aqui para a gente fazer ainda mais, ainda mais, ainda mais. Façam ainda mais, vivam ainda mais em relacionamento com Deus, a ponto de afetar o seu próximo, a ponto de afetar o próximo. Tem um versículo que diz, irai-vos, mas não pequeis. Gente, tem vezes que a gente fica irado sim, porque um irmão fez algo por nós. Isso não é errado, é como diz a palavra, irai-vos, mas não pequeis. Né? Ou seja, a gente pode ficar irado? Pode. Mas a gente não pode deixar essa ira afetar nossas ações. Isso que não pode acontecer. Porque quando a gente tem alguma atitude direcionada por causa da nossa ira, dá ruim. Dá ruim. Então a gente tem que fazer o quê? Tá irado? Calma. Senhor, isso. Calma e ouça o que ele vai dizer. Gente, é certo. Quando ele falar, você vai ficar mais calmo. É certo. É certo. Porque nosso Deus é sobrenatural. Quando você tem acesso a Ele, Ele muda algo em você que vai te afetar com o próximo. Isso é certo. Não tem como não mudar, gente. Porque o nosso Deus é sobrenatural. Quando Ele toca, já era. Se você estava com raiva, você não consegue mais ter mais raiva. Ao contrário, você vai te ajudar. Por isso que Jesus falou, quando um irmão te ofender, né, vira outra face. Aí você fala, como eu vou conseguir? Gente, quando você se relaciona com um alto, com ele, algo afeta aqui no terreno.
É certo. Então fica fácil de você perdoar, de você orar pelos que te perseguem. Fica mais fácil. Por quê? Porque é Deus falando com você, é Deus mudando dentro de você. E quando você vê, você não está mais fazendo, você não está mais falando, até pensando, você não está. Ao contrário, você está falando assim, meu Deus, como eu estou assim? Tratando bem quem não está me tratando bem? Como eu posso estar orando por alguém que quer meu mal? Por causa dele. Por causa dele que está interferindo algo dentro de nós. E a gente já não é mais... Aí nunca fez tanto sentido aquele versículo que diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você já começa a olhar para você e falar, eu não era assim. Mas se eu sou agora é por causa de Deus, porque de mim mesmo não ia ser. Sabe, gente? 2 pedidos Jesus deixou. Que amar ao Senhor e o segundo, amar o nosso próximo. Precisamos... Eu e minha esposa, a gente tem uma frase que a gente usa muito conosco, né? Vira e mexe, a gente lembra um ao outro. Que é a frase... E quanto a gente estiver, né, mais perto dele, mais estaremos perto um do outro. Então, é uma frase que a gente sempre usa para nós dois. Né? Porque a gente entende que o nosso casamento só vai dar certo. Só dá certo por causa do Senhor. É só por causa do Senhor. Então, quanto mais nós buscamos Ele, mais a gente sabe que conosco vai dar certo. Por quê? Porque quando a gente está buscando o Senhor está me tratando Ele, e a gente consegue nos tratar bem. Então, a gente tem essa frase que a gente sempre usa. Sempre usamos, desde que a gente começou a se relacionar. Sabe, de repente a gente está com alguma dificuldade de amar o próximo, de amar aquele que nos persegue, de orar, né, por aqueles que são nossos aparentemente inimigos. Se relacione com o Senhor, com o teu Deus. Se relaciona com um Deus que é amor. Porque o amor mesmo, você se relacionando com Ele, você vai sair com esse amor dentro. É igual se eu fizer um círculo aqui, né? E eu escrever amor, Deus, porque Deus é amor. E eu fico nesse círculo, onde está Deus, é o amor. Gente, quando eu sair daqui para mim relacionar com os outros, eu vou ter algo dele aqui, eu vou ter ele aqui. Por quê? Porque eu fiquei passando tempo aqui nesse lugar. E esse lugar é Deus. E tudo que Deus quer, gente, é fazer através de nossa vida. Porque o agir e o efetuar é dele. Não foi à toa que ele deixou o Espírito Santo dentro de nós. Não é à toa que nós somos chamados do templo do Espírito Santo. A casa do Espírito Santo, a casa de Deus. Tem noção disso? Se nós somos a casa de Deus, vamos deixar o Senhor tomar todos os cômodos e Ele ser o dono de tudo. Deixar Ele limpar o que tem que ser limpo. Deixar Ele mudar o que tem que ser mudado. Para a gente ser uma casa onde qualquer um que for entrar, nossa, vai encontrar descanso, beleza. Porque aí sim as pessoas vão reconhecer que a gente é discípulo de Jesus. Se tiver esse amor fluindo. Amém? Pai, em nome de Jesus, como a tua palavra diz, o Senhor é amor. E queremos, Pai, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, experimentar do Senhor, para a gente conseguir fazer isso, Pai, que o Senhor pede para a gente, que é amar o próximo, porque a gente tem que isso é uma decisão que parte de nós. E muitas vezes a gente quer amar o próximo da nossa maneira, do nosso jeito, e não é do nosso jeito, nem da nossa maneira.
é do seu jeito, é da sua maneira. Então, nos ajude a enxergar que precisamos do Senhor, que é o Deus de amor. Ajude aqui cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor sabe que muitas vezes passa por situações no trabalho, em casa. E muitas vezes não sabe lidar. Mas que a tua voz, Senhor, seja muito mais alta que a nossa voz, que há tantas vozes que a gente ouvimos. Que a sua voz seja a nossa direção, a nossa orientação. Que, como diz a tua palavra, os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então queremos ser guiados sim pelo teu Espírito Santo. A todo momento, a todo tempo. Desde que a gente for acordar, até a gente dormir. Até quando a gente estiver dormindo, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então quando a gente estiver dormindo, a gente também quer se relacionar com o Senhor. A gente não quer parar. Porque a gente quer afetar, sim, Pai, o nosso próximo. A gente quer te agradar. A gente quer chegar no dia do juízo e não ser os bodes. A gente quer ser a ovelha. Mas a gente entende também que a ovelha tem um pastor. E que o pastor é que guia. É o que guia. Então queremos ser guiados, sim, por você. Alimentado por você. Cuidado por você, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Tem alguém com alguma enfermidade, gente? Alguém sentindo alguma dor? Tá? A dor na coluna? Alguém? Porta de emprego, gente? Não. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que está nos assistindo, porque esse vídeo vai ser gravado e postado. Se tiver alguém assistindo, se tiver alguma dor, em nome de Jesus, que possa ser curado nesse momento. Em nome de Jesus. Se alguém tiver precisando de porta de emprego, que possa conseguir emprego também, ainda esse mês, início de mês, venha conseguir que a porta venha ser aberta de emprego. Em nome de Jesus também. Amém. Vem chamar a Alessandra aí, vou dar uma palavrinha rápida, que está encerrando. Amém. Glória a Deus. Nós temos um momento que é gratificante também para cada um de nós. É um momento onde podemos contribuir com as nossas ofertas, ajudando
no trabalho desse ministério. Nós temos um trabalho que estamos fazendo coral com as crianças, onde precisamos de recurso para o lanche das crianças e precisamos também ajudando pessoas com alimentos não perecíveis, né, os alimentos que estamos arrecadando para alimentar vidas também, né, pessoas que estão precisando, necessitando nesse momento. Então, aqueles que puderem estar nos ajudando, doando mais alimento, estamos aqui também recebendo. E que esse é o momento. Você que veio preparado para entregar sua oferta ao Senhor, esse é o momento de ofertar. Nós temos também o Pix, né? Que está também aí já no vídeo, no próprio vídeo você vai ver o Pix. E que você puder ajudar também com qualquer contribuição, aquilo que estiver no seu coração, será de bom grado para nós. Nós somos gratos por cada um de vocês que tem ajudado esse ministério, esse projeto. Aqueles que precisam também, pessoas que estão precisando de visitações nas casas, podem nos procurar. E esse é o momento de você estar contribuindo também com esse ministério, ajudando vidas a ser alcançadas pelo amor de Jesus. Amém? Isso que eu quero deixar nesse momento. Que Deus possa abençoar cada um, aqueles que contribuíram, aqueles que por algum motivo não puderam contribuir, que Deus também continue cuidando, dando a provisão, que cada um de nós devemos ter em nosso coração esse amor, esse zelo pela obra do Senhor. Amém? Quero agradecer. E agora eu chamo Isaac. Ele vai falar um pouquinho sobre as crianças. Vem as meninas também, que estiveram conosco hoje. Hoje a gente aprendeu sobre a mentira que não é sobre ela e outras coisas. Jesus é verdade, né? Que Jesus é verdade, é a vida. E agora vamos orar. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite maravilhosa que estamos aqui em Tua presença, na Tua casa. Abençoe cada criança que está aqui, aquelas que não puderam vir também. Abençoe elas nos lares e aquelas que estão doentes. Faça que o nosso projeto cresça e prospere. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, nós terminamos, né, aqui, mas continua em seus lares aí. Mas Deus abençoe o domingo de vocês, a semana, né, esse mês de abril, vai ser um mês sobrenatural sobre nossas vidas e famílias, né? Enfim, vão e não peques mais, tá bom?